Então o Senhor fala assim, olha, o Senhor quer que você rompa, irmão, rompa. Aí você fala assim, agora o Senhor, pronto, vai dar tudo certo. Não estou dizendo que vai dar tudo certo. Porque mesmo, entenda isso, mesmo que a criança está gerada no útero, ainda tem o processo final, ela romper para nascer. Hoje tem a questão da cesárea, né? Glória a Deus pela cesárea. Mas o que nós estamos entendendo é, quantas crianças morreram no parto porque não conseguiram vencer o rompimento? Já pararam para pensar nisso? No tempo das parteiras? Quem nasceu de parteira aqui? Levanta a mão. Na verdade os outros não quis falar a idade, gente. É código. Mas quem já viu em filme, né? Quem já viu em alguma expressão cinematográfica de filhos, temos na Bíblia. O nosso irmão Benjamim, quando ele nasce, a mãe morre. Porque o parto não foi um parto de rompimento. Ele não conseguiu vencer o último processo. Sabe qual que é o problema? Às vezes você até gera a bênção, mas no romper você morre. Entendeu aqui? Vou falar a linguagem dos caminhoneiros. Quando você vai subir a ladeira, engole o caroço. Meu irmão, você acaba com o caminhão. Por quê? Porque você agora não só conseguiu trocar era o momento agora de você passar uma outra marcha. E aqui está o problema de muitos. Nós falamos do acelerar. Irmãos, Deus quer te acelerar, mas cuidado com esse acelerar. Eu entro nisso daqui. Mas o rompimento é quando você faz uma força excessiva e quebra. Aí você rompe. Então quando você começa a orar, e parece que as coisas começam a piorar, olha o código. Não está piorando. Fala para o teu irmão, você está no processo de rompimento. Quem já passou por aquele momento que diz assim, quando eu recebi a palavra que Deus ia estar vitória, parece que o mundo acabou. Antes não tivesse recebido. Pode sentar. Não é, querido, que o negócio ficou pior. É que você entrou no processo de romper, de rompimento. Então nós precisamos entrar nessa rompeção. Nós precisamos entrar nesse processo de romper ciclos. E isso, meu irmão, é muito esforço, muito esforço, muito esforço. Por isso eu preciso de poder. Nós estávamos falando esses dias, e passamos na escola falando sobre isso. A palavra de bênção pode se tornar juízo. Pega aqui. Quando o Senhor libera uma palavra para você, isso é bênção, amém? Amém? Mas se você não cumpre essa palavra, você se torna rebelde. Então isso se torna juízo. Sabe, muitos entraram para ouvir Deus e saíram amaldiçoados. Já pararam para pensar nesse fato? Você ouve para ouvir, você entra e ouve o Senhor, fala glória a Deus, nem sempre. Uma das coisas que eu escutei que eu acho muito lindo isso é, só queira ouvir Deus se você está disposto a obedecê-lo. Senão essa voz, que era para ser bênção, se torna uma voz de sentença de juízo contra a tua vida. Entenderam aqui? O Senhor falou que é para mim fazer isso. Mas não quer fazer não, lascou, meu irmão. Porque agora você é rebelde. E o Senhor caça os rebeldes. Antes você não tivesse ouvido a palavra. Que pelo menos você estava dentro dos ciclos de maldição, mas não agora dentro do ciclo de rebelião. Porque você ouviu uma palavra. Então fala comigo, a palavra do Senhor, quando é revelada, só existe uma atitude: obedecer. Amém? Sabe por que a vida de muitas pessoas quando participam de congresso se torna pior?
Porque agora você recebeu uma palavra. Antigamente você estava na ignorância. Agora você está na luz. E você continua não praticando, se torna pior. Então eu preciso ouvir e obedecer o Senhor. Então o poder para romper é isso. O Senhor te dá um poder para você quebrar, para você sair da placenta. Tudo que é gerado, e agora dizendo por um cunho profético, muitas vezes os intercessores vão ver isso. Olha, tem um monte de pessoas grávidas, né? Quem já teve essa... Olha, o Senhor está mostrando um monte de gente gerando. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Não estou dizendo no físico, estou dizendo no espiritual. Porque aquilo que nós estamos gerando, buscando, não é sinal que vai se concretizar. Porque o último final é o rompimento. E esse rompimento precisa de poder. Você precisa de muita força para quebrar um ciclo. Eu falava do aceleramento. Muitas vezes você começa a acelerar e o processo não é acelerar, o processo é depois de acelerar. Porque se você tem um carro que ele é manual, você acelera muito, se você não trocar de marcha, quebra o motor, estoura o carro, estoura tudo, se torna pior do que se você tivesse parado. Então quando você começa a acelerar, querido, o Senhor vai fazer você romper. Amém? Amém? Você pode olhar para o irmão e dizer: está disposto? Porque até você não fecundar, vou dizer uma coisa aqui. Hoje nós temos uma irmã grávida, 2 irmãs grávidas, mais alguém grávida. Receba unção de gravidez, gente, vai. Aí tá todo mundo assim, meu Deus. O você fecundar é uma opção, mas depois que foi fecundado, o dar à luz é uma obrigação. Porque aí, meu irmão, ou você dá à luz ou você morre. E tem gente que morre no dar à luz. Do lado espiritual estou dizendo. Você começou a buscar e vai. Mas chega um momento, meu irmão, que você vai ter que parir isso que você buscou. E aí, para você parir isso, tem o esforço, porque você vai ter que romper muitas barreiras para você jogar aquilo para a luz. E aí que vem o poder. Então o Senhor está gerando em vocês economia. Mas agora você vai ter que dar à luz tudo isso que foi gerado no espiritual. E olha para o teu irmão e fala assim: vai ter que ter poder nesse negócio. Termino esse momento, maternidade entre nós, dizendo isso. Se falta força em uma mãe que está dando filho, provavelmente os 2 morrem. Entende? O reino espiritual, ele sempre vai andar com a funcionalidade do físico. Se falta força para você romper, querido, provavelmente você, na verdade, acontece com você um retrocesso. Quem já viu aquelas pessoas que estavam buscando, mas depois chegou em um momento que ele se tornou pior do que antes que ele estava buscando? Quem já viu esse tipo? Vizinho que fez isso? Você buscava algo de Deus tão profundo e chegou num momento de rompimento, aconteceu algo tão ruim que você se tornou pior, porque veio uma apatia tão grande agora, ou seja, uma ausência de vida tão grande, que agora você está paralisado. Antigamente, pelo menos, você fazia alguma coisa. Agora você está totalmente paralisado. Onde foi o problema? Fala o teu irmão: na hora de romper. Amém? Na hora do romper, você não conseguiu ter força suficiente para bater, para quebrar, para tirar isso de você.
Então nós, vamos lá, viemos agora de uma mentalidade escrava. O Senhor quer gerar você rei, e você precisa de poder para romper isso. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dá poder para você romper as mentalidades escravas, poder para sair dessa casca, poder para quebrar a escravidão, poder para tirar os algemas, poder, ou seja, o poder é para isso, para a tua semente se tornar produtiva. Quanto mais power, quanto mais poder, quanto mais unção, quanto mais dinamismo tem a tua semente, mais produtividade ela vai ter. Quanto mais poder no grão, mais recursos ela vai produzir. Então, quanto mais poder eu alcanço em Deus, mais produtivo eu serei. Então, o poder não é autoridade. A autoridade é para governar, poder é para produzir. Amém? Amém, queridos? Então fala comigo, com autoridade eu governo, com poder eu produzo. Lembra, Faraó tinha poder, José tinha autoridade. Por isso as sementes foram colocadas sobre o poder de Faraó e sobre o governo de José. Entendeu aqui? Amém? Porque naquele momento, quem era o rei, quem era aquele que estabelecia, era Faraó. Mas a autoridade do céu estava investida, ou seja, tinha sido delegado ao nosso irmão José. Então a gente vai ver, o poder, ele gera a autoridade e o governo. Então eu tenho que romper com o poder, eu tenho que na verdade ter muito poder. Busque poder na tua empresa, busque poder na tua economia, busque toda essa questão de poder. Ou seja, esse sangue de Jesus sempre tem que ser aplicado, o Espírito Santo tem que ser aplicado dentro do dinamismo da tua semente. Amém? O segundo ponto que nós falamos foi Simeão. Ou seja, Simeão é aquele que ouve, Simeão é aquele que traz, Simeão é aquele aquele que tem a espada de cura. Simeão, então nós trouxemos como um contexto não de organização, mas em um contexto de você saber ter a administração. Seja, as estratégias de criar riqueza segundo a economia alheia. O Senhor vai trazer investimentos de fora, e por isso nós estamos falando aqui agora de conexão. Irmãos, vocês têm que receber de Deus sabedoria. Em nome de Jesus, vamos quebrar essa mentalidade que crente é ignorante, que crente ele não sabe de nada, crente é alienado. Crente não sabe de economia, não sabe de política, não sabe de comércio, não sabe de nada. A única coisa que nós faz é Jesus proverá. A única coisa que a gente faz. E se você olhar para os homens da Bíblia, não era Jesus proverá, meu irmão. Os caras tinham conhecimento, os caras tinham destreza. Se olharmos para a vida de Moisés, que foi um cara muito usado, quem era Moisés? Um príncipe. Nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que fez o que fez, mas quem era o apóstolo Paulo? Um doutor. Amém? Olha para a vida dos apóstolos, o Senhor fez diferença, o Senhor fez acepção? De modo nenhum. Mas quem já ouviu aqui os escritos de Dídimo? Tomé. Quem já viu aqui escritos de Tomé? O que Tomé falou? Você vai ver 2 vezes Tomé falando, eu não acredito. E o segundo Jesus quer morrer, nós vai lá morrer com ele, né? Pronto. Essa foi toda a destreza de Tomé. Ele deve ter feito muita coisa depois que recebeu o poder, mas nada ficou gravado. Tudo que nós temos nas mãos hoje, veio de quem? Paulo. A maioria do que nós chamamos de Novo Testamento, quem foi? Paulo. E quem era Paulo, meu irmão?
o cara top das galáxias. Então Deus sempre vai te usar com aquilo que você tem. Fala comigo, Deus multiplica o que está na minha mão. Deus vai multiplicar 1 milhão, amém? 1 milhão vezes 0 é quanto? Então não importa o poder multiplicativo se não tem nada na tua mão, meu irmão. O Senhor está operando um poder de multiplicação tremenda, mas se você não tem nada para ser multiplicado, o que vai ser multiplicado, meu? Entendeu aqui? Eu lembro que quando eu comecei na igreja, lá em Barbacena, brincadeira. Quando eu comecei lá na igreja, eu lembro que eu comecei a estudar música, e aí, aqueles irmãos antigos, falavam assim, não precisa estudar não, para Jesus nós faz de qualquer jeito. Não pode ter muito estudo, meu filho, porque senão você vai ficar vaidoso. Quem é dos tempos das antigas aqui? Tem 3 comigo. Você não pode estudar muito não, senão você vai ficar vaidoso, você vai se ensoberbecer, porque para Jesus é assim mesmo, sabe? Jesus não precisa de muita coisa, para Jesus, porque Jesus vê o teu coração, meu filho. Não é assim, meu irmão. Se você for ver todos aqueles que foram grandemente usados por Deus, eles tinham um nível de instrução muito grande. Quando olhamos para Daniel, quem era Daniel? Um homem, ponto. 2. Eu sei que alguém ia fazer uma gracinha dessa, né? Cadê o nosso irmão, né? Sempre teu irmão quer fazer uma gracinha. Mas quem era Daniel? Ele era um jovem com sabedoria e que sabia se comportar na presença do rei. Olha aqui um negócio. Aí você fala assim, ai, Deus exclui as pessoas. Querido, Deus não exclui ninguém. Mas cá comigo aqui, no exílio, houve 3 divisões. Os que foram morar com o rei, os que foram para a Babilônia e os que ficaram em Jerusalém. A mesma época, amém? Os jovens que eram sábios e que sabiam conviver na presença do rei, mesmo exilado, estavam vivendo no palácio. As pessoas que eram comuns, que não tinham esse entendimento, ou que não tinham essa dinâmica, se tornaram trabalhadores na Babilônia. Agora, aqueles que eram doentes, meu irmão, que não dá nada, ficou passando fome em Jerusalém. Cadê Deus? Fala pro teu irmão, já não depende de Deus, irmão. Entendeu aqui? Já não depende de Deus. Isso vai depender do teu nível de aprofundamento. Então o Senhor quer que primeiro você seja produtivo, poder. Fala comigo, se há poder em mim, o mundo verá. Quando as riquezas, vamos colocar na mão de José aqui, quando as riquezas de Potifar foi colocado na mão de José, Potifar sabia. Se você ler na Bíblia, Potifar sabia que a causa de toda a prosperidade vinha de José. Então esse cara quis, olha, fica aqui comigo, meu irmão, não sai daqui não, porque eu sei que você está trazendo isso sobre a minha propriedade. Sabe o que eu quero que você entenda? Se você tem poder de Deus sobre ti, as pessoas vão querer, as pessoas vão querer estar investindo em você, porque sabe que só pelo fato de você estar ali, as coisas vão começar a acontecer. Porque existe uma bênção sobre a tua vida. Existe poder. Amém? Amém, queridos? Você pode dizer comigo, até o mundo reconhece os produtivos. Segundo, é sabedoria estratégica, como nós estamos falando. As estratégias para usar o sistema financeiro em favor do reino. O Senhor Jesus usou. Os discípulos usaram.
Todo mundo usou o sistema financeiro para promover e gerar coisas para o reino. Entenderam aqui? O Senhor quer que você seja tão produtivo e tão sábio nesse contexto, na onde Deus te chamou para atuar, que o mundo vai investir dinheiro em você, porque sabe que se colocar em você, vai dar certo, não só para você, mas vai dar certo para ele também. Amém? Amém? Terceiro ponto, é onde nós estamos entrando esse mês. E hoje é um dia bem propício para a gente falar isso. Hoje é o que nós chamamos de virada de mês. E coincidiu justamente no dia 1º, né? Ou seja, nosso mês físico, ou gregoriano, coincidiu com o mês hebraico. Então hoje está sendo começado 1º de setembro, também hoje começa 1º de Elu, que é o 6º mês do calendário gregoriano. Amém? 6 fala de conexão. Então esse é o mês onde o Senhor quer fazer conexões. Você pode já começar a profetizar, fala assim, Deus vai trazer pessoas para investir na sua vida. Mas volto a dizer, sempre tem um mais. Porque tudo aquilo que é investido depois vai requerer conta. O Senhor investiu dinheiro naquele servo e depois ele veio prestar conta. Porque ele fala, o Senhor vai investir, glória a Deus, aleluia. Não, querido, não estou dizendo que eles vão vir dar dinheiro, eles vão vir investir. E todo investimento requer lucro. E o próprio Senhor Jesus fala de lucro. Então para com esse negócio que lucro é do capeta. O Senhor olha para aqueles talentos, e aquele que deu 5, ele gerou mais 5, e ele deu 5 de lucro, 100%. O outro que tinha 2, gerou mais 2, então tinha mais 2 talentos, gerou 100%. Aquele que tinha 1, ele não gerou nada, ele entregou na íntegra. O Senhor falou, você deveria pelo menos entregar para os banqueiros, para que quando eu chegasse, você me desse o lucro. As coisas que eu te dou tem que render. Aquilo que o Senhor coloca na tua mão tem que produzir, em nome de Jesus. Mas hoje estamos falando então de Elu. E que é Elu? Elu, E-L-U-L. Elu. A única referência do mês de Elu, existe algumas referências, mas abra aí, a G1. A G1 está na Bíblia, amém?
Vamos lá. O que nós temos que entender? Que cada mês, ou a influência de cada mês, ele é cíclico. Ou o que aconteceu pode ser uma porta de acontecimento que o Senhor quer nos chamar. Não sei se você entendeu, mas pega aí. Vamos lá. Ageu 1:1. No 6º ano do rei Dário, o que aconteceu? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos a esse povo e diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruína? Olha a contradição aqui. Veio uma palavra de um profeta dizendo: não é tempo de reconstruirmos nada. E aí o Senhor levanta Ageu e diz: peraí. Como assim? É tempo de vocês investirem na vida de vocês e não edificar aquilo que é do Senhor? Então fala, esse mês o Senhor te chacoalha, dizendo: por que você está só investindo em você? Por que você está se preocupando só com as tuas coisas e não se preocupando com as coisas do Senhor? Então esse mês o Senhor está te chamando para rever as tuas prioridades. O terceiro ponto é Gade. Preste atenção nisso. Gade era a tribo que era chamada a tribo de prosperidade, mas não só prosperidade. Gade era a tribo da organização. Sabe o que esse mês o Senhor está dizendo então? Ou esse último processo que nós podemos entender desses três, para eu entrar em um outro tempo, esse último processo para que eu prospere é: primeiro, eu tenho poder. Segundo, o Senhor me dá estratégia. Mas terceiro, eu tenho um foco bem definido e organizado. Se as coisas estão desorganizadas na minha vida, você pode ter certeza que mesmo que você tenha poder, mesmo que você tenha recurso, você nunca chega em lugar nenhum. Entendeu aqui? Amém? Com aquele dedo de profeta fala assim: bota em ordem a tua casa, meu irmão. Organiza as tuas coisas. Uma vez eu ouvi, lendo uns escritos hebraicos, e ele diz assim: nunca dê o dízimo por aproximação. Esse é um dizer hebraico. Não entregue um dízimo por aproximação. Eu acho que não, mas eu posso estar dando até mais. O Senhor não quer mais e nem menos. O Senhor quer aquilo que é dele. Pega essa. Não é aproximação, porque aproximação é um estado de desordem. Quanto realmente entrou na tua empresa? Quanto realmente entrou na tua vida? Qual foi o saldo? Você tem contabilizado isso ou só eu acho? O problema é que não prosperamos porque achamos muita coisa e nunca temos realmente uma organização de dizer: assim está, assim está, assim está. Ou seja, como está o teu ministério? Eu acho que está indo bem. Aí chega no final do ano frustrado: ai, não deu nada certo na minha vida. Como está a tua família? Eu acho que está legal. Como está a tua casa? Eu acho que está bem. Como está o ministério? Eu acho que está indo. Como está as tuas finanças? Eu acho que está entrando.
Quem já viu muitas empresas quebrando porque achava que estava bem, na hora que foi ver o rombo, que estava maior do que o ganho? Mas aparentemente estava correndo muito dinheiro, então você não vê. Mas na hora que você entra mesmo para ver, meu irmão, você tem mais dívida do que lucro. E aí, a única forma é vender tudo para tentar saldar as dívidas, e geralmente as dívidas são maiores do que os ganhos. Então, o último processo para que entramos num período de prosperidade é sempre manter a minha vida muito bem organizada, no sentido e requisito de alinhamento. Irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo com as minhas emoções? O que está acontecendo com o meu ministério? Se eu continuar nessa crescente, se eu continuar assim, vou ser bem sucedido, ou eu estou indo para um buraco ou para um abismo? Deixa eu dizer, daqui 2 anos, qual a perspectiva da tua vida? Se você continuar do jeito que você está agora, você cresce, diminui ou não contribui? Você entendeu aqui? No estado que você está aqui, você já pesou? Eu gosto de algumas frasezinhas dos sábios. Às vezes eu pego para estudar um pouquinho. Eles têm um dizer muito legal. São palavras muito bacanas. E eles dizem bem isso. O Senhor não quer nada, nem acima e nem abaixo. O Senhor quer na medida. Amém? O Senhor quer na medida. Não dê menos e nem mais, dê na exatidão. Porque isso entra obediência, e isso entra organização. Não adianta você fazer mais do que o Senhor te pediu. Não adianta você fazer menos, porque se o Senhor te pediu para fazer algo, faça só o que Ele te pediu para fazer. Porque é aí que está a bênção, é o que Ele te pediu. É a voz da obediência, e depois você vai receber novos comandos. Não estou dizendo para você ser procrastinado, mas eu estou dizendo para você ser alinhado e organizado. Sabe o que nós estamos dizendo? Esse mês começa um tempo das confusões. Por que confusões? Porque veio um tempo de desordem, nós vamos empurrando com a barriga, e esse mês é o mês onde o Senhor está dizendo: saia da visão das tuas coisas e entre na visão do Senhor. É tempo sim de reedificar as coisas do eterno. Coloca em ordem a tua visão e pare que a vida seja levada por ser levada. Como entra aquele cântico, aquele hino, né, do nosso irmão: deixa a vida me levar, vida leva eu. Entendeu aqui? Quem conhece esse hino? Irmãos, é sério isso. Se a gente pegar os 2 textos que aparecem do 6º mês, ele está sempre dizendo do realinhar o templo. Reorganize a tua visão, reorganize a tua prioridade, reorganize o teu chamado, reorganize as tuas finanças. Vou dar um testemunho, e eu falo porque o irmão, ele permite que isso seja falado. No nosso ministério em Comodoro, existe um irmão. E esse irmão, ele chegou na igreja, ele tinha uns 16 anos de idade, com uma bicicleta, e roubaram a bicicleta dele na frente da igreja. Só para ajudar. E o Senhor um dia trouxe uma palavra para ele, que Deus usaria ele para ser captador de recursos. Captador de recursos. Ele seria uma pessoa muito rica, muito próspera. E pensa num homem mão de vaca. Gente, assim, seguro?
Segura ele. Pensa num homem. E aí eu falava, cara, tira um tempo. Não, tem que trabalhar, cara, tem que trabalhar, porque tem muita coisa para pagar, tem que trabalhar. Aquela coisa. Quem já viu gente assim? Ninguém, né? Tem que trabalhar, aquela coisa, loucura toda. Eu falei, não, cara, você tem que tirar um tempo para Deus. E aí um dia eu falei, vamos para uma escola, ficar 21 dias comigo. Pensa no homem que quase surtou. Então, eu preciso trabalhar, cara, eu preciso trabalhar. Eu falei, Deus está no negócio, meu irmão. Confia, pelo amor de Deus. Fritada a história. Ele começou a se envolver e Deus começou a prosperá-lo. Mas ele começava por aproximação. Ele mexe com algo que não é tão fácil de contabilizar. E ele chegava no final do mês e dizia assim, eu acho que deu isso daqui. E entregava seus dízimos. E um dia de novo veio uma palavra, lembro que a Lu falou, olha, Deus me visitou essa noite sobre você, dizendo que você vai ter uma grande empresa e uma das empresas maiores da cidade. Mas o Senhor está fazendo conta de 10 centavos. Não é o que você acha, é na risca. Seja fiel na risca, com 10 centavos ele contabiliza na tua vida, porque ele vai te prosperar. E o menino entendeu, aceitou a palavra. Coisas de centavos. Hoje, resumindo a história, ele chegou na igreja com uma bicicleta. Hoje ele tem uma empresa, 2 casas construídas, um carro, 3 caminhões. Ele deve ter um patrimônio de uns 750 mil. Menino de 24 anos. Novo. Começamos o processo da construção do prédio. Já tínhamos... Estava assim, só faltava o respaldo agora, o telhado. Ele falou, não, apóstolo, não sei o que vai acontecer, mas é eu, meu irmão. E começou a investir. Esses dias ele falou, olha, eu já devo ter colocado uns 20 mil aqui, meu. E daqui um mês, o nosso prédio já está quase construído para a gente entrar. Porque ele falou, eu sei que o que eu faço no reino vem sobre mim abundantemente. E eu sou prova disso. Ou seja, meu irmão, o alinhamento de organização, o que eu falo isso é para empresário, meu irmão, não adianta você ter aproximação. Se você não sabe o que está acontecendo na tua vida, para e bota em ordem. Amém? Vou dizer isso de novo. Hoje é um dia que eu quero que você para. Reflita hoje o dia inteiro. Para e veja como estão as tuas finanças, como está a tua alma, como está teu relacionamento, como está o teu ministério, como está a tua vida. Para e faça o balanço. Se você continua edificando nesse fundamento ou você está construindo em coisas furadas. Entendeu aqui? Faz o balanço. O mês de Elu é isso, organização. Nós precisamos nos organizar para prosperar. Fala comigo, poder. De novo, poder. Estratégia e organização. Tudo que é bagunçado não prospera. Vamos para a batalha espiritual? Existe um espírito chamado Maria Mulambo. Quem já ouviu falar? Então, fala para o teu irmão, se você não conhece, é o espírito da desorganização. E muito das nossas finanças está dentro de um conceito de mulambo, ou seja, desorganizado. Eu vou levando. E aí, meu irmão, de tempo em tempo eu tenho mais prejuízo do que recursos. Eu tenho mais prejuízos do que lucro. Eu tenho sempre mais prejuízo no que eu faço do que coisas boas. Irmãos, para hoje e olha, o que ficou para trás foram coisas que estão sendo edificadas, ou o que está ficando para trás são só destruições e você está tentando fazer as coisas. Para! Reveja o que está acontecendo na tua vida e muda princípios e conceitos, reorganiza. O mês de Elu, o Senhor está chamando você para ter um contato com o Pai de intimidade. Esse é o mês do tete a tete. Sabe o que significa Elu? Elu é o acróstico. O que é isso? Quem já na escola, principalmente as mulheres, né? Aí colocava assim, amor. A de amor,
M de mo, O de ó, R de rato, não tem nada a ver, né? Sabe aquelas frases que nós colocamos com aquelas palavras assim? Elu significa, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Pega aqui, nós entramos no mês de Tamuz, os 3 meses, entrando no mês espiritual, Tamuz, Av, Elu. Tamuz é um deus egípcio, os bezerros de ouro. Olha o processo, eu quebro a fraqueza da idolatria na minha vida, ou seja, dos conceitos errados, eu entro na cobertura do meu pai e agora eu entro para ter uma conversa de alinhamento com o meu amado. Os casais vão entender o que eu estou dizendo. Quem já teve aquele QRU familiar? Mulher que faz isso, precisamos discutir a relação. Vamos lá, maridos, quem já ouviu isso? Quando a mulher fala assim, precisamos conversar, meu Deus, o homem já esquenta, né? Já ferve o carburador. Precisamos conversar, você já sabe que vai ter um QRU, meu irmão. Nós vamos ter que alinhar alguma coisa. E nós não gostamos, geralmente não gostamos de ter esses QRU, porque para nós, homens, é só reclamação. Mas esquecemos, meu irmão, que às vezes a mulher já está fervendo e vai estourar o cabeçote, a gente está acelerado. Aí daqui a pouco funde o motor, aí você perde o carro. Era tão ter fácil você... Hoje eu estou mecânico hoje, né? Eu levantei com o meu lado mecânico hoje ativado. Ou seja, a gente para e é tão melhor eu parar e consertar e colocar um pouco de água e refrigerar, mas eu continuei acelerado, porque vai dar tempo, não, a gente vai conseguir, e não parou para ver o que estava precisando consertar. Assim também, o que o Senhor está dizendo para esse mês? Para. É tempo de você parar de olhar para você e olha para os meus propósitos. Amém? Você pode ler Ageu de novo? Quem pode ler o versículo 1? Você leu até? Você leu o 1 e o 2? Onde você parou, filho? No 2. Você leu o 2, né? Versículo 3. Ou seja, olha que veio uma palavra a um sacerdote, mas agora levanta um profeta. O sacerdote é aquele que realiza. O profeta é aquele que vê. O Senhor quer ativar esse mês o profético na tua vida. Não existe, meu irmão, prosperidade sem uma unção profética sobre ti. Quando nós olhamos para o mês de Gade, nós vamos ver um mês que você vai ter que entrar num cunho profético de ouvir Deus. Por quê? Gade, ele confronta um espírito. E quem é esse espírito? Um espírito chamado Mercúrio. E quem é o Mercúrio? Parente do Mertiolate. Quem é Mercúrio? Mercúrio era conhecido como o deus das finanças mundiais. E quem era esse cara? Um cara chamado Hermes. Quem já comprou da revistinha Hermes? Pode levar para a sala de libertação? Brincadeira, irmãos. Mas o que é Hermes? Hermes era um contexto, ou era o deus grego das revelações, no sentido que ele pegava as coisas do segundo céu, de Zeus,
e descodificava para o povo. Então o que nós estamos dizendo? Esse é o mês que, se entendermos bem e alinharmos a nossa vida, o Senhor vai trazer revelações das coisas profundas, escondidas e ocultas que não sabemos, para prosperar, porque toda prosperidade depende de uma liberação da voz de Deus. Por que Jacó prosperou? Porque ele teve uma visão. Por que Isaac prosperou? Porque ele teve uma visão. Por que Abraão prosperou? Porque ele teve uma visão. Por que José prosperou? Porque ele teve uma visão. Porque Davi foi quem foi? Porque ele teve visões. Todas essas pessoas tiveram uma palavra de orientação do céu. Todas essas pessoas tiveram uma palavra exclusiva de Deus para elas. Sabe qual que é o problema? Eu não estou apto a ouvir Deus. E se você não está apto para ouvir a palavra de Deus e as revelações de Deus, você não está apto para gerar em Deus as riquezas. Porque as riquezas que Deus dá não acrescenta sobre você dor. Deus tem prosperidade, amém? Mas essa prosperidade está num lugar. E esse lugar, querido, homens não entram com os pés. Loucura esse lugar. Abra Jó 28. Olha o tema da mensagem de Jó 28. O homem apropria-se das riquezas da terra. Texto doido, né? Jó 28:1. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. O homem põe termo à escuridão, e até os últimos confins procura as pedras, oculta nas trevas e nas densas escuridades. Preste atenção aqui, abrem estradas para a mina, longe da habitação dos homens, esquecido dos... O que está escrito na tua mensagem, na tua Bíblia aí? Esquecidas do pé? Do pé? Outro. Obrigado, filha. Esquecido dos viajantes. Quem estava lendo aí? Eu quem? Fala. Pendurados e balançando. Se está pendurado, não tem pé. Outra tradução. Oscilando. Pendente. Abaixados por cordas. Esses lugares são esquecidos dos homens que andam pendurados. Louco isso, né? Existe um lugar de prosperidade, mas nós só entramos nesse lugar se formos levados. Tem umas traduções que vão falar sobre os transeusters, que eram pessoas que caminhavam sem tocar no chão. Por isso, pendurados. Ou seja, existem lugares de prosperidades na terra onde você não vai pelo teu caminhar, você tem que ser conduzido para entrar lá. Esse lugar é esquecido, esse lugar é um lugar diferente, esse é um lugar que ninguém acessa se não for levado para lá. Então fala para o teu irmão, Deus vai te levar para lugares. Amém? Deus esse mês quer revelar coisas ocultas e escondidas.
Então a prosperidade, ele sempre vai estar ligado a uma voz direcionada de Deus para que nós possamos entrar. Irmãos, existe uma coisa de suprir tuas necessidades. Eu quero aqui, em nome de Jesus, que você tire essa mentalidade. Se estamos numa escola de finanças, não estamos aqui ensinando a você, olha, meu irmão, faz a tabelinha, vê como está a tua economia. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu sei que o Senhor tem lugares e o Senhor tem riquezas, o Senhor tem prosperidade, o Senhor tem muitas coisas para liberar para o povo dele nesse tempo. Mas só podemos entrar com 3 maneiras. 1, com poder gerador. 2, com estratégias para administrar economias mundiais. E 3, quando nós somos levados dentro de uma dimensão onde os nossos pés não vão. Por isso Gad. Gad é aquele que confronta as informações erradas. O que é informação errada? Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Trabalha muito e rala muito. Quem sabe você tem alguma coisa. Não, querido, eu não estou dizendo aqui para você ter uma vida fácil. Nada que vem de Deus é fácil. Sabe por quê? Porque tudo que é fácil é para qualquer um. E certos tipos de lugares não são qualquer um que entra. Para estar na presença de Deus, era só os sábios que sabiam se comportar diante do rei. Entendeu aqui? Vou dizer isso de novo. Não é qualquer um que entra em lugares especiais. Lembra que eu falava ontem dos segmentos? Quem lembra aqui dos segmentos? Você precisa ter uma autorização para entrar em outros segmentos. Eu lembro que no começo do ano nós tivemos uma reunião com a junta de pastores que pastoreiam a Casa Blanca. São pastores que estão relacionados a Donald Trump. Os pastores, eu não sei se vocês assistem isso, mas tem uma junta, sempre o presidente dos Estados Unidos, ele sempre tem uma junta de pastores que aconselha, que ora. Então tem culto todo dia na Casa Branca, tem algo assim extraordinário, a assessoria espiritual que aquele homem está recebendo. E eles vieram para nos ensinar, como conselho, né, nos ensinar como lidar com um político. E a primeira coisa dele falando é isso. Sabe qual que é o problema? Muitos pastores não sabem lidar no ambiente de governo. Vou te explicar por quê. Primeira coisa do pastor que muitas vezes entra para estar na casa do governo. Presidente! É ou não é? Hashtag tô com o presidente. Hashtag com o governador. Você entendeu? Ou seja, pessoas desqualificadas para estar no meio de governo. Pessoas que não sabem se comportar em lugares de autoridade. Pessoas que não têm equilíbrio suficiente para lidar com coisas. Então volta de novo e fala assim, o Senhor precisa gerar em você sabedoria para saber se comportar na presença do rei. Quando nós falamos dessa terceira coisa, para que eu alcance níveis de prosperidade, eu tenho que saber lidar nas dimensões, eu tenho que saber lidar com ocasiões, eu tenho que saber lidar com o que o Senhor está me dando, eu tenho que saber lidar com tudo isso. O Senhor gera em mim informações, sabedoria e revelação. Você pode colocar a mão na tua cabeça e dizer, Senhor, destrava todos os códigos escondidos em nome de Jesus. Toda mentalidade grega seja destruída em nome de Jesus. Ative em mim os seus códigos de revelação em nome de Jesus.
Amém. Se você quer lidar com recursos do reino, você precisa ter sabedoria do reino. Se você quer lidar com coisas altas, você precisa ter entendimentos altos. Se você quer lidar com coisas ocultas, você tem que ter o entendimento daquele que sabe todas as coisas. Não é ocultismo, estou dizendo coisas escondidas. Porque a glória de Deus é encobrir as coisas. Então existe riquezas encobertas, existe coisas encobertas que o Senhor quer liberar para você, mas você precisa ouvir o Senhor para que isso seja revelado. Então o Senhor vai manifestar estratégia, o Senhor vai manifestar sabedoria e potência, mas o Senhor vai te manifestar também um tempo de organização para ouvir a voz dEle, direcionada para que você prospere. Amém? Amém? Entendeu aqui? Rúben, Simeão e Gade. Poder, estratégia e organização. O Senhor está pedindo para você colocar em ordem a tua alma. Porque com a tua alma atribulada, você não consegue ouvir Ele. Eu quero terminar esse tempo para voltar no outro tempo. Mas entenda aqui. Quando José começou a prosperar, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. O que significa Manassés? O Senhor me fez esquecer do meu passado. E o que significa Efraim? Uma unção para prosperar ou uma porção dobrada das bênçãos do Senhor. Ou seja, a prosperidade dobrada só veio quando o Senhor consertou a minha alma. Amém? Vou dizer isso de novo. Você só tem informação para prosperar quando o Senhor conserta a tua alma. Vou dizer de novo. Você só vai crescer quando você entrar no alinhamento de Deus e o Senhor consertar a tua alma. O Senhor quer tirar você dos teus pés. Amém? O Senhor quer levantar você e pendurar você, não é porque Ele vai matar você, não. É porque Ele vai levar você para lugares poderosos. Salmo 23. Olha que interessante. Deixa eu ver se ela vem. Filhinha, como que ela chama? Alice, vem cá contigo. Eu sou feio, mas sou limpinho. Salmo 23. O Senhor me faz repousar. Amém? E depois? Vamos lá? O Senhor me faz então repousar e depois? Ele refrigera, mas o que acontece depois que Ele me faz repousar? Ele me pega e me leva. Como estão os teus pés? Transeusters. Aquelas pessoas que não tocam no chão, mas caminham. Entendeu? Mas eu preciso estar descansado. Por isso, Ele me traz descanso, me faz repousar. Pois é, aqui senão vai negociando aí, né? O Senhor me faz repousar. Esse é um exemplo quando nós não descansamos. Você sai do colo. Olha a prática, meu irmão. Não descansou, sai do colo. Mas é justamente isso. Quando nós entramos num tempo de descansar, o Senhor me pega e Ele me leva. E se eu estou dizendo que Ele me leva, os meus pés não tocam mais no chão, mas eu estou sendo conduzido.
Esses são os lugares onde os meus pés não conseguem ir. São pessoas que andam penduradas. Você entendeu aqui os transeusters? São pessoas que caminham penduradas. Ou seja, eu estou caminhando, eu estou indo, mas o meu pé não está indo. Eu não estou tocando, porque eu estou sendo levado. O Senhor quer te levar nesse mês para lugares diferentes. Amém? Mas eu preciso descansar a minha alma. Volto, qual que é a posição do sexto mês? Não, sabe, o Senhor não quer. Sabe o que eu estou vendo isso aqui? É uma confusão na palavra profética. Esse é o mês onde o profético vai querer te confundir. Não, o Senhor não está interessado nisso agora. Não, o Senhor quer mais que eu fique na minha. Não, o Senhor, não. O Senhor não quer isso de você. O Senhor quer que você alinhe as coisas. O Senhor quer que você alinhe a tua alma. E o Senhor quer que você revigore a tua força. O Senhor quer que você reconstrua aquilo que foi derrubado. É tempo de reconstruir, sim. Eu vou dizer isso para você. É tempo de você servir o Senhor, sim. Então bate o nome do teu irmão e fala assim: para de ficar parado. Não, porque o Senhor está falando os negócios aqui para mim, sabe, para mim. Não, para. É tempo de reconstruir o que foi parado. Esse é o tempo que o Senhor colocará voz de coisas que você não sabe ainda. Então, poder, estratégia e organização para prosperar. Amém? 5 minutos.